Então, vamos ver como o DMCP Server funciona. O Dynams DMCP Server. Ele é um projeto totalmente open source, se encontra no GitHub, também está disponível no Get da embarcadeira. E aqui o código-fonte dele ele é bem simples, ele não é um componente em si, ele é apenas uma library aqui, uma biblioteca. E aqui tem toda a documentação dele, então a versão que ele se encontra, ele ainda tem algumas features para entrar. Como instalar ele, você pode utilizar o Boss Install, ou simplesmente fazer o git clone. Aqui, o importante é o que está dentro desta pasta source. Basta adicionar esses códigos fontes aqui ao seu projeto ou adicionar na library path do Delphi para começar a utilizar. E aqui tem toda a documentação, os protocolos que ele trabalha até o momento é o HTTP e o stdio. Aqui como registrar sua callback, como você cria seu servidor, como você pode adicionar os resources e como configurar, por exemplo, aqui na Cloud AI tem um exemplo de como configura um MCP no stdio e aqui eu utilizei o Cherry Studio para testar ele em HTTP. Basicamente essa é a documentação. Aqui tem uma página com toda a documentação do projeto também, que de tempos em tempos eu venho atualizando, certo? Lembrando que é open source o projeto, mas vamos ver isso na prática. Então, estou com o meu Delphi aberto e esse daqui é o exemplo do servidor MCP. E como é que ele funciona? Então, você pode adicionar ao seu projeto todos os códigos fontes daquela pasta source. Não precisa adicionar o projeto em si, porque o projeto ele é só um projeto de teste para a gente ver como que funciona. Tanto pro MCP em stdio quanto com HTTP, você pode criar DLL, você pode criar tanto para o HTTP quanto para o stdio, a gente utiliza o console application do Delphi, ou seja, file new e viemos aqui em console application. Opa, do Delphi. Console application do Delphi. Aqui, console application do Delphi. Com o console application criado, nós precisamos configurar algumas coisas. Então, com os fontes aqui apontado, nós temos as classes do DMCP. Então a gente pega o DMCP Server Register, com o new a gente tem uma interface e a partir daqui a gente utiliza um padrão chamado Fluent Interface. Então a gente consegue encadear as chamadas. Então como vai funcionar? Você cria o seu DMCP e define se você quer que execute logs ou não, tá? Quando você define aqui como true, ele vai gerar alguns logs lá no seu junto com o seu exe. A partir daqui, você tem que registrar suas ações, o protocolo, por padrão, caso você não informe nada aqui nessas três propriedades, o protocolo padrão é o stdio, tá? Para o HTTP, você precisa definir qual porta você quer rodar e em qual host, tá? Qual que é o seu host. No caso aqui eu estou usando o padrão mesmo, mas você pode subir isso aqui dentro de um servidor público e depois só passar a rota para o seu MCP, tá bom? Isso daqui também poderia ser uma API ou coisas do tipo que o MCP consegue ir consultar, tá ok? As informações do servidor, então o nome do seu servidor e a versão dele. O resource, caso você queira então estender o conhecimento da LLM sobre o seu serviço, sobre a sua rotina que você quer disponibilizar. Então você pode passar um documento de texto, uma planilha, qualquer coisa que a LLM consiga ler e ela gera e utiliza como contexto então para a execução do seu MCP. Aqui no registro da ação, então você dá uma breve descrição para a LLM se encontrar. E aqui no registro da ação, quando você for registrar a tools, então toda action que você tiver, você vai ter uma tools para ela, tá? Então eles se encontram pelo mesmo nome aqui. Então aqui você registra uma ação e aqui você informa a ferramenta dela. Então você dá o mesmo nome
Então, se você tiver várias actions aqui, você vai ter várias tools aqui, uma tool para cada action. E para tools, você precisa dos esquemas dela. Então, como é que você vai fazer? Você vai setar o tipo de objeto. No caso, o object aqui, eu sempre utilizo ele porque eu recebo como JSON. E aí eu acho mais fácil de fazer a leitura de parâmetros e fazer toda a conversa, né, do servidor. Aqui são as propriedades que você espera receber, o tipo dessas propriedades e a descrição delas. Aqui, tudo que for obrigatório, por exemplo, aqui eu deixei só a location como obrigatório, mas eu poderia colocar o enable logs ou qualquer outra propriedade. Tudo que eu definir aqui, a LLM vai mandar para a gente, tá? Então, aqui são os parâmetros que eu vou receber da LLM. E aí eu dou um run no servidor, ou seja, ele já vai estar escutando. E como que a gente faz para utilizar isso? Se a gente for utilizar, eu vou utilizar aqui pela Cloud AI. Então, quando a gente compila aqui, não precisa deixar executando quando for o stdio. Quando for o HTTP, aí sim você precisa deixar executando, que daí ele vai ficar escutando a LLM. Então aqui, por exemplo, ó, eu já gerei o exe. Então, se eu ver aqui na minha pastinha, MCP Server, ele vai gerar dentro do sample aqui, ó. Aqui é os logs, tá? Caso você habilite, ajuda a debugar. Aqui, ó. Então ele gerou aqui no dia de hoje, ó. Com o exe, vamos vir aqui, por exemplo, utilizando a Cloud. Aqui é particular de cada ferramenta de LLM. Então, aqui em arquivos, configurações, na Cloud é esse daqui. Se você vir aqui em desenvolvedor e der um edit config, ele vai abrir para você a pasta da Cloud. Aqui no Cloud Desktop Config, basta editar esse arquivo. Mas ele funciona desta forma aqui. Você precisa indicar os seus MCP Server dentro desse nó aqui, ó. Então, esse é o nó. E aqui você informa seus MCPs. Aqui no caso eu tenho dois informados. Um que é para leitura de planilhas, que ele trabalha com LibreOffice, e um outro aqui para gerar uma planilha base que eu preciso através do sistema de pontos ou dos lançamentos do Gira. Então tenho dois MCPs aqui que eu utilizo, que eu criei com o DMCP Server, porque eu preciso executar quando está em HTTP. Quando está em HTTP, meu servidor tem que estar escutando. Quando está em stdio, não precisa. Então estou aqui no Cherry Studio. Se a gente vir aqui em configurações MCP, a gente pode vir aqui add e aí a gente tem o Quick Create aqui. Então vou chamar de MCP Server teste, descrição teste. Aqui ó, ele pode ser stdio, SSE, esse daqui ainda eu preciso fazer a implementação, e o HTTP. Aqui para o HTTP eu informo ali então os nossos parâmetros, ó, 270.1.8182 e salvar. Salvei nosso MCP Server. Agora se eu habilito aqui, ó, ele já reconheceu o método e aqui ele já reconheceu os results, ou seja, ele vai dar uma olhadinha aqui para entender o que ele está fazendo. Aqui é só um arquivo que eu criei de teste, explicando o que é a previsão do tempo. E agora a gente já consegue utilizar. Então se eu vir aqui, por exemplo, num chat, vou vir aqui em Home, vou vir aqui no Default Assistant, aí aqui eu posso pedir previsão, me informe a previsão do tempo para SP.
vou pedir para ele usar o MCP então. Use. Ah, o MCP ele não estava ativo aqui. Agora ele encontrou. Olha que legal. Ele foi lá, bateu no nosso MCP e o nosso MCP deu um retorno para ele. Olha que legal. E como que isso funciona, né? Aqui, é claro, é só um código de exemplo. Porém, para o nosso MCP, nós só precisamos ter esta assinatura aqui. Deixa eu pausar aqui. Nós só precisamos gerar um método com essa assinatura. E aí aqui dentro nós podemos fazer o que nós quisermos. Por exemplo, olha, o location lá que eu pedi para ele passar. Eu dou get param, pego o location. O enable logs aqui, ele não é obrigatório. Então, por exemplo, eu passei só SP para ele. Então ele entendeu que é o location. Se eu falasse que eu queria habilitar o log, ele passaria aqui e eu quero capturar como boolean, por exemplo. Então eu dou um get param aqui, pego o parâmetro e entendo ele como boolean. E aqui eu posso executar qualquer coisa, ou seja, eu posso chamar uma tela do sistema, eu posso fazer o que eu precisar fazer aqui dentro. Então eu consigo executar qualquer código Delphi dentro desse callback aqui, né? Dentro dessa proc aqui. E aí eu posso executar qualquer código do meu sistema. Eu posso listar pagamentos para o dia de hoje, pagamentos vencidos, o que você tiver dentro do seu sistema você consegue listar utilizando um prompt pela LLM. Você pode abrir até uma tela do seu sistema também que a LLM consegue, ou seja, você consegue abrir telas Delphi dentro de um prompt para uma LLM. O retorno aqui não precisa liberar da memória, porque ele é liberado quando o servidor para. E caso dê um exception, você tem um exception padrão para retornar. Tá? Então isso daqui é um exemplo de como executar um código Delphi dentro de uma LLM. Eu tenho também aqui dentro dos projetos um exemplo mais interessante que é o Dinos MCP aqui. Aqui é um outro servidor que eu criei. Então, abrindo aqui, ó, esse daqui ele está no padrão stdio, ó, eu não informei para ele. Mesma coisa que eu fizesse isso daqui, tá? No caso, como é default, eu posso deixar direto assim. E aqui o que acontece? Ó, eu tenho várias actions. Para cada action eu tenho uma tool e cada tool ele é uma proc aqui para ser executada. Então, aqui no caso eu já deixei dentro de uma classe e essa classe ela trabalha com o LibreOffice, que é um outro componente que eu criei também, open source, está lá no GitHub. Então aqui eu consigo ler e criar planilhas através de uma LLM. Então, por exemplo, se eu vir aqui, eu posso tanto utilizar aqui quanto utilizar o Cherry Studio. Então, só para a gente ter uma outra LLM aqui executando, né? Posso vir aqui, ó, novo bate-papo. E aqui, ó, ele já está aqui, ó, Dinos Office. Generated. XLSX.
Aqui eu poderia pedir qualquer dado que eu ache relevante para a LLM. Por exemplo, eu precisei mapear todos os portos existentes, né? E pegar seus low codes e cadastrar isso no banco de dados. Então, o que eu fiz? Eu pedi para a LLM na web, vou permitir aqui, buscar esses low codes, criar uma planilha. Essa planilha eu salvei em CSV e esse CSV eu coloquei para dentro do banco de dados. Então, são formas da gente conseguir utilizar. Olha lá, ele gerou a planilha pra gente. Então, se eu pegar aqui, ó, dá um Ctrl C, Windows R, ó, ele está explicando o que ele fez. Vou abrir essa planilha. Olha que legal. Ele utilizou o LibreOffice e gerou pra gente alguns dados. Eu posso também fazer a leitura desses dados aqui, ó. Então posso fazer assim, ó. E eu posso conversar como um humano, posso errar, por exemplo, e ele consegue ainda entender, se encontrar e executar os comandos do MCP. Então, o client vai ser qualquer ferramenta de LLM e a gente consegue executar qualquer código dentro do Delphi. Aqui agora ele está lendo a planilha através do nosso código Delphi, aqui no caso de read. Então, ó, ele tem a padronização e aqui dentro ele está executando a minha rotina. Aqui eu posso sair para qualquer parte de um sistema, por exemplo. Então, aqui ó, ele vai fazer todos as suas funções aqui que eu defini para leitura. No caso, eu tenho o componente para isso, né? Então, ele vai lá no LibreOffice, faz o que tem que fazer e só retorna um resultado. E aí a LLM vai pegar esses resultados aqui, ó, da planilha e gerar uma análise em cima. Olha que legal. Então ele gerou uma análise detalhada pra gente dessa planilha. Legal, pessoal? E um último exemplo aqui. Deixa eu pegar pela Cloud aqui. Deixa eu ver se está aqui, está aqui. Então, por exemplo, eu tenho um sistema de pontos, né? E eu preciso gerar uma planilha desse sistema de pontos e enviar para a empresa todo mês. Isso é algo que eu realmente preciso fazer. Então, eu criei o MCP para resolver essa demanda para mim. Então, o que eu faço? Eu vou pedir para ele gera a planilha de horas com base de horas da APA com base nos pontos para esse mês e considere as horas extras. Olha que legal, vou permitir uma vez. E olha que legal, ele gerou uma planilha com logo estilizada. Então tem toda uma estilização em cima dessa planilha, ou seja, uma planilha com maior detalhe, né? Então é possível gerar também pelo MCP. Olha que legal. E eu falei também que a gente podia abrir telas, né? Por exemplo, a gente pode fazer isso daqui, ó. Gere a planilha de horas da Aqua com base no Gira. Então aqui são dois parâmetros que ele espera, né? Que é o Gira e no caso do Daniel Fernandes, ó, ele vai abrir agora o worklog aqui. Olha, ele enviou uma solicitação e olha que bacana, ele vai disparar uma tela. Olha que legal, ele disparou uma telinha que é o Open Dialog do Delphi. E aí eu posso pegar aqui, dar um abrir.
Ó, eu consigo interagir com a parte gráfica também, com a parte visual ali, que eu gerei pelo Delphi. E a partir daqui ele vai gerar para mim todo o meu resumo do ponto. No caso das minhas horas de trabalho, né? E aí eu consigo enviar para a empresa essas horas de trabalho. Olha que bacana, é a mesma planilha aqui, né? Só que aqui temos alguns dados diferentes, aqui são os meus dados e aqui temos os meus registros. Legal, pessoal? Então, basicamente, como eu disse, é mais complexo entender o MCP do que realmente utilizá-lo, né? Então, aqui a gente abre portas para a gente conseguir fazer o que a gente quiser com o Delphi, ou seja, basta montar esse servidor com essas regrinhas aqui, registrando suas ações e suas tools e apontar para os seus callbacks, ou seja, toda vez que chegar que a LLM disparar para a gente qualquer um desses métodos aqui, ele vai disparar esses callbacks e executar alguma função. Dentro desse callback você pode executar qualquer coisa. Então basta ter essa receitinha aqui. E claro, deixar o servidor rodando. Beleza, pessoal? Bom, espero que tenham gostado, pessoal. Por hoje é isso. Aqui estão os meus contatos. Então, o meu Instagram é @dinosdev, esse daqui é meu LinkedIn e o meu e-mail. Caso alguém queira entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, falar sobre o projeto, ou seja qual for a dúvida, pode estar me chamando que eu estou disponível. E obrigado por assistir essa apresentação, pessoal.